Quem acompanha bem as pregações e já está na igreja há um tempo, sabe que eu estou há uns 10 anos agarrado no livro de Ezequiel. Deus tem me levado para esse livro com frequência. E a gente, como igreja, tem vivido coisas muito profundas a partir do livro de Ezequiel. Há poucas semanas atrás eu preguei a respeito da sua identidade, do seu chamado, a partir do chamado de Ezequiel. No Imersão Total, nós lemos um capítulo inteiro só sobre restauração da sexualidade, restauração de casamento, baseado em textos aqui de Ezequiel. E a gente tem aprendido muito sobre avivamento, sobre momentos quando Deus derrama a sua vida sobre aquilo que está morto. Mas eu quero dizer para os irmãos que tudo isso começa com a visão do trono de Deus. A mensagem dessa noite, nós vamos voltar àquele assunto que nós aprendemos na semana passada em Apocalipse 4. Uma visão do trono de Deus, meus irmãos. Porque tudo que você precisa da sua vida, nesse momento, é isso. Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo de número 26. Lemos assim: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Continua pelo capítulo 2. E essa voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Amém. O título dessa mensagem é O Poder que me desmonta e me refaz. E ela tem um título porque eu quero que você conheça esse poder que te desmonta e te refaz. E que você chegue ao final dessa mensagem, desse culto, desmontado pelo poder de Deus. E saia daqui refeito pelo poder de Deus. E para isso a gente precisa orar. Estenda as suas mãos na minha direção, ore por mim e eu vou orar por você. Você vai orar para que Deus use a minha vida. E eu vou orar para que você entenda e receba o que Deus tem para fazer em você. Pode começar. Ah, meu Deus. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite, abre os corações, nos torna sensíveis, abre a nossa mente para entender. O Senhor conhece meu coração, sabe que eu queria sumir para que o Senhor aparecesse. É isso que eu peço, que o Senhor apareça nessa noite, que o teu nome seja glorificado, que seja Jesus ensinando aqui nessa noite. Nós não aceitamos sair daqui do mesmo jeito que a gente entrou, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Revela o teu trono sobre os nossos olhos, diante de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, toda a história de Ezequiel, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ficou de ensino para nós, começa com uma experiência, onde Deus se revela para ele, de uma forma muito curiosa. Ezequiel não estava em Israel, ele estava lá, já no cativeiro, na Babilônia, na beirada do rio, o rio Quebar. E ele olha, e Deus revela para ele algo para além do natural. Ele vê como se fosse uma tempestade chegando. E essa tempestade, cheia de nuvens, parece que tem um metal brilhante ali no meio, com fogo ao redor. Irmãos, esse é o pedaço da Bíblia que o pessoal que gosta muito de ficção científica
adora dizer que tem alienígena e disco voador, porque é uma das visões mais loucas descritas nas Escrituras. Ele começa a ver algo como um metal reluzente saindo do meio das nuvens, naquele vermelhão como se fosse uma grande tempestade. E de repente, do meio disso, saem os 4 seres viventes. Você que estava aqui semana passada, se lembra que nós pregamos a respeito de Apocalipse capítulo 4, a visão do trono de Deus. E o que é visto é justamente ao redor do trono 4 seres viventes. Irmãos, a descrição é diferente. Por quê? Como eu disse para vocês, sempre que um ser humano olha para o mundo espiritual, o que ele registra para a gente é uma tradução de coisas que estão além da linguagem humana, que estão além dos sentidos humanos. Então, embora seja um ponto de vista diferente, uma descrição ligeiramente diferente, são eles. São aquelas mesmas criaturas que João viu em Apocalipse. Só que Ezequiel vê de uma forma diferente, vê eles em movimento, se movendo pela terra, ao redor do trono de Deus. Ele vê, não como João viu cada uma dessas figuras com o rosto, mas ele vê com cada uma dessas figuras com os mesmos rostos. Um rosto de águia apontando para um lado, um rosto de novilho apontando para um lado, uma cara de leão para o outro, uma cara de homem. Mas as asas estão lá, a descrição toda, eles estão pegando fogo, meus irmãos, e esse é um detalhe importante. Há fogo ali no meio daquilo tudo. Ezequiel não vai descrever, por exemplo, que eles estão cheios de olhos, mas ele vai ver esses olhos da seguinte forma. Ele descreve umas rodas imensas. Aí o pessoal fala, pronto, é disco voador. E nessas rodas gigantescas, Ezequiel diz para a gente que quando ele vê, o negócio dá medo, de tão assustador que é, cheios de olhos ao redor. E ele descreve que aquilo ali é o espírito desses seres viventes. E é um negócio tão além da nossa compreensão, que eles se movem sem se virar. É tipo, já tem um rosto virado para cá, eles simplesmente, o espírito deles quer ir para lá, eles vão simplesmente nessa direção, e se movem como relâmpago. Ou seja, parece que está em mais de um lugar ao mesmo tempo. E aí a gente começa a entender um pouco mais o que João viu lá no Apocalipse. Mas, além dele ver essas coisas, esses seres viventes, essas rodas, ele diz que acima da cabeça de cada um desses seres viventes, existe um firmamento, como um cristal brilhante. O que é isso? Estrelas. Eu fico imaginando, né? Minha cabeça também é do lado da ficção científica, meus irmãos. Uma galáxia em cima de cada uma dessas 4 cabeças. Ele fica muito assustado vendo tudo aquilo. O que isso quer dizer? O que isso representa? E ele está olhando. E o texto que nós lemos começa dizendo que acima desse firmamento, acima desse conjunto de estrelas que está na cabeça desses seres viventes, existe um trono. E é esse o ponto de partida da nossa mensagem. Acima de todas as dimensões, acima de todas as galáxias, acima de todos os universos, se me permite, existe um trono. Existe um trono que governa essa existência, meus irmãos. Como disse Isaías, um alto e sublime trono. E ele diz, meus irmãos, que existe alguém assentado nesse trono. E esse alguém é semelhante a um homem. Ou seja, é uma forma de cabeça, tronco, braços, pernas. A Bíblia diz para a gente que Deus é espírito, que Deus é invisível, mas presta atenção, Ele é espírito, mas Ele não é só espírito. A Bíblia mostra para a gente que o nosso Deus, Ele possui uma imagem de si mesmo, para que o restante da criação consiga se relacionar. As criaturas que Ele fez, os anjos, os seus filhos, possam ter para onde olhar. É onde Paulo vai chamar de imagem do Deus invisível. Eu gosto de fazer a seguinte comparação. Você pega, por exemplo, um programa de computador. Quem é programador vê aquele monte de linha de código.
que a gente, se bater o olho, quem não é da área não vai entender absolutamente nada. Mas aquele tanto de linha de código tem também uma interface, que é onde tem o cursor do mouse, a janela, o texto, as imagens, que um leigo qualquer consegue olhar e se relacionar com aquela programação. Isso é a interface do programa. É uma comparação muito distante, porque Deus é muito mais complexo do que isso. Mas basicamente essa é a ideia. Existe alguém que é a interface de Deus. Deus em forma humana. E essa pessoa, a Bíblia revela para a gente, que é o nosso Senhor Jesus. É a respeito dele que Paulo vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível. Quando os discípulos, ali já no finalzinho do ministério de Jesus, viram para ele e falam assim, Jesus, mostra-nos o Pai, isso não nos basta. Jesus vira para eles e fala, rapaz, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda não me viram, não entenderam nada. Quem me vê, vê ao Pai. Ele estava ali explicando que ele e o Pai são um. Quando a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança, é dessa forma que a Bíblia está falando. Nós somos feitos pessoas assim, de cabeça, braço, perna, corpo. A imagem e semelhança de Deus. Quem não entende, quem não para entender esse conceito, pensa que os cristãos adoram os três deuses, o que não faz o menor sentido, só há um Deus. Mas ele se revela coexistindo em três formas, que depois, ao longo da história da igreja, arrumaram até um apelido para isso, botaram o nome de Trindade, mas esse conceito está na Bíblia desde sempre. Deus em forma humana aparece desde o Antigo Testamento. Ele estava ali no princípio, todas as coisas foram criadas por Ele. Ele está assentado no trono do universo, cercado de glória, muito acima de toda e qualquer criatura. E um dia Ele simplesmente se esvaziou dessa glória e se fez uma pessoinha, um bebê, e caminhou no nosso meio, e trouxe a mensagem de salvação, e morreu pelos nossos pecados para pagar uma dívida que a gente não tem condição de pagar. E podemos ter acesso simplesmente pela fé. E não só isso, mas ao fazer isso, Ele abre para a gente o acesso completo, a presença, a sala do trono, esse trono que Ezequiel viu. E Ele está sentado nesse trono. Ele está no alto e sublime trono. Mas o texto continua dizendo que ele pega fogo. E esse é outro conceito importante para a gente, porque o trono de Deus sempre é representado com muito fogo. Daniel também viu esse trono. Esses seres viventes que estão ao redor estão pegando fogo. Existe fogo no meio deles. E o trono... É interessante que Ezequiel fala que existe tipo um arco-íris ao redor, como um brilho desse fogo, que se parece com a ideia que João disse lá de Apocalipse 4, que tem um arco-íris, mas não é um arco-íris colorido, é um arco-íris esmeralda, ou seja, uma luz vermelha que se expande ao redor do trono. Há fogo no trono de Deus. Esse, como um ser humano que está ali no trono, o texto diz para a gente que da cintura para cima, é como um metal muito aquecido, brilhando. Sabe um metal que você acende no fogo e ele fica ali, reluzente? Da cintura para cima, ele é assim. Da cintura para baixo é puro fogo, e o fogo se espalha. Daniel vai descrever essa cena como um rio de fogo que sai do trono de Deus. E o ensino de tudo isso que nós precisamos entender é que Deus é fogo, e ao redor do trono de Deus, tudo queima. E se você não está queimando, meu irmão, eu tenho que te contar que talvez você não esteja tão perto do trono como você gostaria. Porque quanto mais perto desse lugar, mais surtado a gente fica, mais incendiado a gente fica. E o que isso quer dizer, pastor? Fogo.
Gente, a Bíblia ensina muito sobre o fogo de Deus. E aí existem algumas pessoas que têm medo desse ensino. Existem algumas correntes teológicas mesmo, que por medo de parecer o outro grupo, tipo assim, eu não quero ser pentecostal, então eles meio que fogem desse ensino. Eu já contei para vocês aqui, uma vez que eu fui numa igreja e eles estavam cantando aquele cântico assim, sei que o teu fogo cairá sobre mim, não tem? Quando a noite fria... Só que nessa hora eles falavam assim, sei que tuas bênçãos cairão sobre mim, por medo de falar que o fogo vai cair. Vai que solta uma rajada lá de labachúria, sei lá, né? Entra no manto no meio do culto. Irmãos, Deus é fogo, e Ele é fogo consumidor. Mas o mesmo Deus que é fogo consumidor, esse mesmo fogo também é o fogo purificador. Também é o fogo que enche o seu povo de poder. O fogo na Bíblia tem um significado muito amplo. Quando você vê qualquer referência à luz ou algo resplandecendo nas Escrituras, você pode saber que há fogo ali naquela mensagem. Por quê? Em toda a história da humanidade, até muito recentemente, a ideia de luz era algo queimando. Não era luz fluorescente, luz de LED, nem nada disso que a sociedade moderna trouxe. Quando Jesus diz para você brilhar a sua luz, pressupõe que você queime. Você já queimou o seu coração? Você já se sentiu assim, tão ligado, tão consciente da presença do Senhor, que o seu coração começou a queimar? Quando a Bíblia fala, por exemplo, de pessoas fervorosas, de orações fervorosas, é disso que está falando, de pessoas que estão tão ligadas ao fogo de Deus, que começam a ferver por dentro. Irmãos, eu lembro sempre ali daqueles discípulos que encontraram Jesus, logo que ele ressuscitou e não conseguiam reconhecer Jesus. Iam andando ali pela estrada e Jesus do lado deles e falando. E no finalzinho do dia, eles foram entender que aquele era Jesus, e Jesus foi embora. E um virou para a cara do outro e falou, rapaz, bem que o nosso coração queimava, enquanto ele nos abria as Escrituras. Quem está perto de Jesus, queima o seu coração. Quem está perto do trono de Deus, queima o seu coração. Isso é fogo de Deus, meus irmãos. Esse fogo não é só uma figura para representar emocionalmente. Não, é um fogo espiritual, mas é fogo mesmo. Quem já sentiu sabe do que eu estou falando. Quem já sentiu pé queimar, mão queimar, às vezes aqui na barriga, né? Às vezes eu vou orar por uma pessoa e de repente ela começa a sentir uma parte que estava doente pegando fogo e sai curada, meus irmãos. Porque quanto mais perto do trono, mais perto do fogo. Mas o texto diz para a gente que esse homem, esse Ezequiel que estava vendo isso tudo, diante dessa cena toda, ele cai por terra. Ele olha para cima daquele firmamento, ele vê o trono, ele vê aquele fogaréu todo, e ele de repente cai com o rosto em terra. E eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito disso. Porque a Bíblia está cheia de história de pessoas que começaram a se aproximar de Deus e perderam as suas forças e caíram no chão. Isso aconteceu com ele, isso aconteceu com Daniel, isso acontece com pessoas no livro de Samuel, isso acontece com pessoas no livro dos reis, isso acontece com João no Apocalipse, que nós lemos na semana passada, isso acontece com gente santa e com gente perversa. Isso acontece até com os caras do exército romano que foram prender Jesus. Eu acho muito forte essa parte, porque os caras não têm temor nenhum de Deus. Eles cercam Jesus no Getsêmani e viram, Jesus se adianta, né, e fala assim, vocês estão procurando quem? Aí eles falam, Jesus Nazareno. Aí Jesus fala, sou eu, mas na verdade no grego é invertido, né, eu sou. Como é que Deus se apresentou para Moisés, lá na sarça ardente? Quando me falarem tal, como é o nome do Deus, o que eu vou dizer? Digam que eu sou, te enviou. O nome de Deus. E de repente Jesus vem
E começa a se revelar que não é simplesmente um ser humano abençoado, um profeta, ou ele começa a dizer: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida. E ele vai falando: eu sou isso, eu sou aquilo, até que um dia o pessoal entra lá num debate com ele e fala: você se acha maior do que Abraão? Aí Jesus vira e fala assim: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí, meus irmãos, chegam os soldados. Quem é que vocês estão buscando? Ele se adianta, Jesus o Nazareno. E ele abre a boca e diz: eu sou. E o que eles fazem? Dão um passo para trás e cai todo mundo. E não entende nada. Tem gente que cai na presença de Deus e continua mesmo porqueira. Eles levantam e prendem Jesus. Mas olha, isso acontece diferente com um tipo de pessoa. E é por isso que essa mensagem é o poder que me desmonta e me refaz. Irmãos, a primeira vez que eu orei por alguém e a pessoa caiu, eu achei muito curioso. Porque eu não oro para ninguém cair. Eu nunca orei para ninguém cair. Sabe? Isso aconteceu muito ao longo da história da igreja. Além desses casos da Bíblia, existem relatos, meus irmãos, infindáveis ao longo da história da igreja. Sempre que acontece um grande avivamento, quando Deus derrama um grande avivamento sobre a terra, que a presença de Deus sobe o nível em algum ambiente, você tem relatos de pessoas que caem diante da presença de Deus. E é engraçado que isso acontecia muito antes do movimento pentecostal chegar. O pessoal andou fazendo uma reportagem uns 10 anos atrás, tentando escandalizar e mostrando os exageros, e mostrando o povo tendo todo tipo de piripaque, para ridicularizar a fé cristã. Tempos em tempos esse tipo de coisa acontece, mas a verdade é que séculos para trás, quando a presença de Deus veio ali na Inglaterra, nos tempos de John Wesley, o povo começava a entrar em piripaque, chorava desesperado, ria desesperado, caía no chão, e o próprio John Wesley no meio daquilo tudo: eu acho isso aí um pouco inapropriado. Ele mesmo não entendia nada. Aí você avança um pouquinho na história de Jonathan Edwards. O avivamento que aconteceu ali na Nova Inglaterra e que se espalhou pelos Estados Unidos, era um monte de gente caindo e tendo todo tipo de reação maluca. Porque a presença de Deus era tão forte. E Jonathan Edwards escreveu muito a respeito disso, ele achava esquisito. Mas ele via que algumas pessoas passavam a mover, e eles voltavam para o mesmo tipo de vida que tinha antes. Mas ele reconhecia que algumas pessoas eram profundamente transformadas. A própria esposa dele foi curada pelo amor de Deus de forma tão intensa, meus irmãos, que ele não podia dizer: isso aí é carne. Ele tinha que reconhecer que algo de muito especial estava acontecendo. Falei para vocês de quando eu orei, né? E a pessoa caiu pela primeira vez. Irmãos, eu tinha ido para um retiro, para mexer do Espírito Santo. Negócio muito diferente, pastor Ivan tinha me convidado, e eu fui para lá, e eu vi, e vivi um monte de coisa muito doida. Só que quando eu voltei para a igreja, era aquela época do templo pequenininho, e a gente era terrivelmente tradicionalista. Dentro do caixotinho de mentalidade bem tradicional, fechado para qualquer experiência com o Espírito Santo que fosse diferente daquilo que a gente estava acostumado. E como é que eu volto de um lugar desse? E sobrevivo, né? Nessa época eu estava liderando um ministério de louvor também. E eu juntei um ministério de louvor, e eu falei assim: a gente vai fazer uma vigília de adoração nessa igreja. Só o ministério de louvor. E antes disso eu fiz a minha própria vigília em casa, virei à noite buscando a Deus, pedindo revelação dEle, pedindo que Ele me direcionasse o que devia fazer. E chegou o dia, e a ideia era basicamente o seguinte: botar esse povo para adorar a presença ao Senhor e atrair a presença de Deus como eles nunca tinham feito na vida dele. Vinícius é dessa época. Irmã Cláudia estava nesse dia, não ficou a noite toda, mas o iniciozinho ali pegou com a gente, eu me lembro. E meus irmãos, a gente foi fazendo dinâmicas de adoração, e chegou um momento, a frente da igreja era ali, basicamente aqui essa região que está, tapete vermelho. Eu botei o ministério de louvor, os irmãos em pé um do lado do outro, e eu falei assim: imaginem que o trono de Deus está diante de você, feche os seus olhos,
e você agora vai adorar e vai atrair a presença dele. Irmãos, e o tempo foi passando, e esses irmãos foram orando, e a presença de Deus começou a tomar de um jeito que a gente não estava acostumado naquela época. Aí eu cheguei por trás de uma irmã, e comecei a orar assim, ela não sabia que eu estava ali, eu estava orando em pensamento, só estendi minha mão, ela desmontou no chão. Hein? Então tá. Aí fui em outro, caiu. Eu fui em outro, caiu. Quase todo mundo caiu, acho que ficou uns 3 de pé, né? O restante, numa época extremamente tradicional. Por quê? Eu estava empurrando eles com a mão. Eu estava falando, Espírito Santo, anjo, dá uma rasteira. Botando sugestão na cabeça deles, dando comando. Não. Porque, meus irmãos, do jeito que a gente vê na Bíblia, e é natural do ser humano, você olha em tudo quanto é ambiente, tanto religioso quanto não religioso, pessoas tomadas por uma emoção muito extrema vão perder as forças. Quantas vezes ao longo da vida, eu me lembro na infância de achar isso engraçado, de ver pessoas que iam para shows, fãs indo atrás dos seus ídolos, e caindo porque chegaram perto de Michael Jackson. Eu vi vídeos da época dos Beatles, multidão, e puf, entrava no mistério com Beatles. Justin Bieber, eu vi adolescente caindo num manto. Que manto é esse? Idólatra, com Justin Bieber. É estrutura emocional humana, mas presta atenção. Imagina, só imagina, você que não sabe do que eu estou falando. Um ser humano que ama ao Senhor, que está buscando ao Senhor, que está desejando ardentemente o Senhor, de repente se vê diante de uma grande revelação. E não é de qualquer pessoa, e não é de um Michael Jackson. É daquele que está acima de todas as galáxias, de todos os universos. É aquele que está assentado no trono, o rei de toda a existência. De repente ele se revela para uma pessoinha que nasceu ontem, como eu e você. Irmãos, a perna bambeia mesmo. Você sai do ar e vai para o chão. Isso acontece com os cabras de índole duvidosa, tipo o rei Saul, tipo soldados, mas também acontece com gente tipo Ezequiel. Acontece com gente tipo Daniel. E eu te digo que essas pessoas, quando caem na presença do Senhor, algo acontece. Quando eles têm uma revelação do trono de Deus. A gente olha aqui para a vida de Ezequiel. No chão ele ouviu a voz do Senhor. E Deus disse para ele, levanta, que eu vou falar com você. E não só ele dá o comando para ele se levantar, como tipo assim, você não tem força não. O Espírito entra nele e o coloca de pé. E às vezes, meus irmãos, é tudo o que a gente precisa. Talvez você esteja vivendo uma fase amarrada na sua vida. Olha, Ezequiel caiu na presença de Deus, o Espírito falou com ele, entrou nele, colocou ele de pé, e naquele momento ele recebeu palavra do Senhor, ele recebeu chamado do Senhor, ele recebeu direção do Senhor. Daniel recebeu força do Senhor quando ele já estava enfraquecido. Isaías, quando ele viu o trono de Deus, que ele achou que ele estava morrendo, ele recebeu fogo do Senhor na sua própria boca, e recebeu purificação, e além da purificação, ele recebeu chamado. Irmãos, João no Apocalipse, ele caiu como se tivesse morto, e a destra do próprio Jesus o pegou e colocou de pé, meus irmãos. Ah, quantas vezes eu vi pessoas caírem diante da glória do Senhor e levantarem outro ser humano. Curas físicas, já vi várias vezes. Traumas profundos, luto, situações de angústia, problemas emocionais diversos. E se você for olhar do ponto de vista humano, você vai dar um monte de explicação.
mas nenhuma explicação mostra o resultado que acontece na vida de alguém que de fato se colocou diante do trono de Deus. Nós não estamos falando simplesmente de uma experiência emocional, nós estamos falando de uma revelação do trono de Deus que muda a nossa vida. Todo o livro de Ezequiel existiu porque no início ele teve essa experiência profunda com o Senhor. E você sabe o que é mais legal disso tudo? Cada pessoa que entrega a sua vida para Jesus por meio da fé, que crê na mensagem do Evangelho, olha, tem esse acesso aberto. Talvez você não veja com seus olhos, eu vou orar para que você veja. Mas talvez você não veja diretamente, mas você tem esse acesso ao lugar santo, ao lugar do trono do Senhor, porque o corpo de Jesus foi partido por você. Ele é o véu que foi partido para que você tivesse acesso. Lembra da música? O véu que separava já não separa mais. Foi a morte de Jesus que abriu esse caminho para você, e você pode se achegar a Ele. A gente vai aprender um pouquinho como você vai fazer isso, mas eu quero te dizer, primeiramente deseje chegar tão perto de Deus, deseje chegar tão perto desse fogo, a ponto de se incendiar, e não se importar se vai cair no chão ou não. Tem gente que começa a problematizar demais e perde o melhor da festa. Não, porque eu até entendo que na Bíblia fala que pessoas caíram na presença de Deus, mas se cair para frente é no espírito, se cair para trás é demônio. Mas a pessoa cai para o lado. Eu já vi em várias vezes a pessoa zigue-zagueando, igual seres viventes. Bate um helicóptero, e você não sabe se caiu para um lado, se caiu para o outro, o que foi. Irmãos, o importante é que você chegue tão perto dele, que viva essa experiência transformadora, sabe? Que seja capaz de dizer, ai de mim que vou perecendo. Eu me lembro que, vários anos atrás, Andressa e Fernando chegando para a igreja, né? A irmã Andressa olhava, a gente orava para umas pessoas, puf, caía no chão. Ela falava assim, isso aí, esse pastor aí, ele vai lá e combina com a pessoa. Está lá orando, está falando no ouvido dela, vai falar, eu vou falar aqui um negócio, você cai, hein? Deus já perdoou, porque chegou a vez dela, e não teve combinação, não foi nada. Você quer ser cheia? Receba em nome de Jesus, seja cheia do Espírito de Deus. Irmãos, o fogo de Deus, que João descreve em Apocalipse, é o Espírito Santo de Deus. Existem ali 7 chamas de fogo, 7 tochas de fogo, diante do trono. Ali, você já viu que está representada a pessoa do Filho, mas também está representado o próprio Espírito Santo. É Ele que nos queima. Quando você vê João falando, João o Batista, né? Ele vira e fala assim, olha, eu batizo vocês com água, mas vai vir aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E aí existe um grupo de pessoas que diz, não, mas esse com fogo aqui está falando da parte do versículo seguinte, que vai ajuntar a palha e vai botar fogo. Conversa fiada, meus irmãos. Existem elementos no texto grego original, elementos gramaticais que mostram que as mesmas pessoas que estão sendo batizadas com Espírito, estão sendo batizadas com fogo. E isso se cumpriu no dia de Pentecostes, quando foi visto como que línguas de fogo descendo sobre cada um, e isso se cumpre na vida de cada pessoa, que de coração aberto se aproxima do trono de Deus. É o que você precisa. Momento de cura, momento de restauração, momento de quebra de toda a indiferença do coração. O que você precisa é de uma visão do trono de Deus. A gente vai ter esse momento de orar? Com certeza. Não vejo expectativa no olhar de algumas pessoas,
Mas eu caminho pela fé de que Deus me deu essa palavra, e não foi por mera informação, é porque Ele está chamando seus filhos, para de show e vem mais para perto. Vocês não estão pedindo, agora é a hora. Isso é a resposta para o que você está me pedindo há tanto tempo, vem para cá, chega mais perto. Então a gente vai ter esse momento sim que eu vou falar, chega essas cadeiras para trás, dá tchauzinho para a live. Mas eu quero ensinar uma coisa para vocês, a respeito dessa proximidade do trono. E eu quero que você se coloque de pé. Eu vou ler mais um texto da Bíblia. E eu quero pedir que o Ministério de Louvor também se posicione. O princípio, meus irmãos, é: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Você pode repetir esse verso? Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Antes de eu ler o próximo texto, eu quero convidar você a colocar a mão nos seus ouvidos e abençoar os seus ouvidos. E fala assim: Senhor, me dá sensibilidade espiritual. Fala comigo agora. Pai, eu oro pelo coração deles, que eles apliquem cada um esse texto na sua própria realidade. Pode baixar suas mãos, olha para mim. Esse versículo que nós repetimos, aliás, esse trecho de versículo, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A gente fala ele muito, mas eu gosto sempre, em qualquer oportunidade, de explicar o que significa chegar-se a Deus. E eu quero ler para vocês o texto de Tiago, completo, que ele fala a respeito disso. E eu preciso que você olhe para o seu coração enquanto essa leitura é feita. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? A sua amizade com o mundo tem provocado ciúmes ao Senhor, que te ama tanto. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deixa eu fazer mais uma pausa para falar para vocês. Tem muita gente que não vive experiências profundas com Deus porque é soberbo. Porque é soberbo. Porque acha que sabe muito. Porque acha que já viveu muito. Porque acha que já estudou muito. Porque acha que quem vive essas maluquices com Deus é uma pessoa inferior, de mente fraca, manipulável e coisas desse tipo. É soberbo. Que é mais santo que os outros, porque olha quem está vivendo as experiências e julga a espiritualidade dessa pessoa, é soberbo. Enquanto você se aproximar do trono com o coração soberbo, você não vai se aproximar do trono. Mas se você for humilde, Ele dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Agora olha a continuidade. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Quando Isaías viu o trono de Deus, ele começou a perceber o quão pecador ele era.
Quem se lança aos pés de Jesus, a primeira coisa que vê são os pés de latão reluzente. Está ali na camisa do irmão, estou rendido aos pés de latão. Você se ajoelha diante dos pés de Jesus, você vê a sua própria imagem. Quanto mais perto da presença do Senhor, mais você vê o seu próprio pecado. E se você hoje não consegue quebrantar o seu coração e ver aonde está o seu próprio pecado, eu preciso te dizer, você é o alvo de Deus nessa noite. É você que Ele chama para estar mais perto. Ele está chamando você para se aproximar do seu trono, a ponto de sentir o calor, a ponto de sentir o fogo do seu amor, o fogo do seu poder, o fogo que consome, o fogo que purifica, o fogo que sai dos seus olhos na sua direção. Você é o alvo dessa palavra nessa noite, e o Senhor quer você mais perto dEle. Fogo em teus olhos, instrumental. E eu quero convidar a igreja a, em unidade, a gente se aproximar, quebrantando o coração, purificando as mãos, chorando pelos nossos pecados, chorando pelas nossas falhas. Isso é se aproximar do trono, achegar-se a Ele, para que Ele se achegue a nós. Traga a sua impureza diante do Senhor, para que o fogo dele te purifique. Saia do seu lugar e venha para cá. E eu quero orar pela sua vida. E eu vou orar para que os seus olhos se abram. Eu vou orar para que os seus ouvidos se abram. Eu não vou orar para que você caia, mas você tem liberdade nesse lugar. Nós vamos, dentro de instantes, desligar a live para que a gente tenha liberdade. Mas eu quero que você venha com o seu coração disposto. Quem está na live aí, dá uma abertura para mostrar a galera, dá tchauzinho lá para quem está de casa. Olha, esse é o poder que nos desfaz e nos refaz, e é isso que nós estamos precisando. Tchauzinho para vocês, Deus abençoe quem está de casa nos ouvindo. Tchauzinho para quem acompanha aqui dessa câmera.